Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 5, A Verdade Absoluta. Autor Pedro Dong. Título da semana 1, A Unidade do Espírito no Vínculo da Paz. Terça-feira, ler com oração Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Andar de modo digno de nosso chamamento. Deus nos introduziu na igreja para participarmos da glória que será revelada, e o apóstolo é o instrumento usado por Deus para conduzir os santos a andar segundo a vocação recebida. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Paulo, de novo, se coloca como um prisioneiro, assim como no capítulo anterior, capítulo 3, versículo 1, diz assim: sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. No capítulo 4, ele assume a postura de um prisioneiro e roga à igreja: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Por amar os gentios e pregar o evangelho de maneira pura, Paulo foi perseguido pelos judeus. Ao pregar o evangelho, ele poderia ter feito uma adaptação para não ofender os judeus, mas por nos amar, ele foi fiel e tornou-se prisioneiro de Cristo Jesus, a fim de que o evangelho chegasse até nós. Primeiramente, Paulo disse que era prisioneiro de Cristo Jesus por amor a nós. Depois se apresentou como prisioneiro no Senhor, ou seja, a prisão dele era o próprio Senhor. Ele era governado pelo senhorio de Cristo e não tinha mais liberdade. Quem quer servir a Deus precisa aprender a ser prisioneiro no Senhor, pois Ele é o comandante. Ele dá ordens e governa. Como prisioneiro, Paulo rogou que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Efésios 4:1. O apóstolo não apenas se considerava um prisioneiro de Cristo Jesus, mas também um prisioneiro no Senhor. Ele estava fisicamente preso por causa de sua fidelidade a Cristo Jesus e também estava preso no Senhor, pois seu viver e andar estavam debaixo do comando dele. Por meio do andar e do viver dos servos de Deus, podemos reconhecer um prisioneiro no Senhor. Nesse versículo, a palavra vocação, ou chamamento no grego, eklesis, e a palavra andar é peripatel, conforme Gálatas 5,16, e se refere a nosso procedimento no dia a dia, em casa, na rua, no trabalho e demais lugares. Tudo o que fizermos precisa ser feito de modo digno do chamamento de Deus. Devemos viver e andar como prisioneiros no Senhor. Sobre o chamamento de Deus, leiamos o que nos revela este versículo, Efésios capítulo 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Vemos também que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, capítulo 1, versículo 3. Ao nos escolher, predestinar e chamar, o Senhor tem uma grande esperança. Mediante a bênção espiritual dispensada à igreja, que é sua obra-prima, a nova criação, Deus espera que seja produzida uma habitação para si no Espírito. Esse edifício bem ajustado e consolidado, construído sobre o fundamento, a pedra angular que é Cristo, será o lugar da habitação de Deus. Essa é a esperança do chamamento do Senhor, na qual está incluída a herança. Deus quer tomar posse de nós.
e nós tomaremos posse dele. Por isso ele envia apóstolos para nos dispensar as riquezas de Cristo, até que a igreja se torne sua plenitude. Para dispensar as riquezas de Cristo, nosso andar diário deve ser com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, versículo 2, pois um prisioneiro no Senhor não tem liberdade para fazer as coisas por si mesmo, nem para andar no velho homem, isto é, em suas opiniões. Devemos andar em humildade. Ser humilde é reconhecer nossa pobre condição. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3, versão King James atualizada. O reino dos céus pertence aos que reconhecem que são pobres em espírito. Não têm capacidade de fazer a obra de Deus, nem de viver de modo digno de seu chamamento, e reconhecem a própria insignificância. Éramos totalmente insignificantes. Não servíamos para Deus. Entretanto, por andar em humildade, temos recebido a bênção do Senhor. Que em nossa vida e em nosso serviço a Deus, sejamos sempre humildes, com o espírito contrito, arrependido e o coração quebrantado. Essa é a maior bênção que podemos receber. Não pense de si mesmo além do que convém. Não pense que você sabe fazer as coisas e que sua opinião é a melhor. Não temos capacidade de fazer a obra de Deus e devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Assim, se reconhecermos nossa incapacidade e insignificância e considerarmos os outros superiores a nós, permaneceremos na condição de humildade. Além disso, devemos andar com mansidão. Efésios 4:2. Ser manso é conduzir-se com brandura, sem agressividade, não levantando a voz para os outros. Podemos resolver as situações com mansidão, sendo gentis com o próximo. O homem natural está sempre na defensiva. Não resista aos outros, nem se defenda quando for contrariado. No trânsito, muitas vezes vemos pessoas discutindo. Isso acontece porque ambas pensam que estão certas. Contudo, na vida da igreja, como prisioneiros no Senhor, não temos essa liberdade e devemos agir com brandura. Dessa forma, edificaremos o corpo de Cristo com longanimidade. A palavra longanimidade em grego é macrotumia e refere-se à qualidade de ser tolerante, paciente, de suportar situações adversas com firmeza, não fugindo das dificuldades. Precisamos ser firmes e serenos. Pergunta de hoje: o que significa ser prisioneiro de Cristo e ser prisioneiro no Senhor? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.